E o Grêmio está eliminado da Copa Libertadores da América. Sim, o Grêmio está eliminado de mais uma competição nessa temporada. O tricolor gaúcho teve uma apresentação péssima, principalmente no primeiro tempo, contra o Fluminense no jogo de terça-feira no Maracanã, e uma atuação tão lamentável quanto na disputa de pênaltis, e é isso que a gente vai falar em mais esse vídeo aqui do canal Hora do Jogo. Antes, lembre-se de se inscrever no canal, ativar o sininho das notificações, enviar para os coleguinhas, seguir a gente também lá na página do Instagram para ajudar a gente a seguir levando esse conteúdo para vocês. Bom, para falar do jogo em si, da eliminação, o Grêmio vinha com a vantagem adquirida no jogo do Couto Pereira por 2-1, mas o Grêmio começou a perder essa classificação já na escalação, quando o técnico Renato Portaluppi opta mais uma vez pelo esquema com 3 zagueiros para jogar mais retrancado e tentar explorar algum tipo de contra-ataque. Até uma ideia que poderia, de certa forma, ser interessante. No entanto, não foi. Por quê? Porque ele abre mão de um meio-campista para colocar esse zagueiro a mais. Ele abre mão exatamente do meia articulador, e isso fez muita falta para o Grêmio, porque o Grêmio tinha um buraco no meio de campo sem esse atleta ali, e não tinha posse de bola, não tinha criação para agredir o Fluminense quando necessário. A equipe entrou em campo com o Marquezinho, com o João Pedro, com os 3 zagueiros ali formados por Gustavo Martins, Gemerson e Walter Kahneman, Reinaldo na esquerda, 2 volantes, Vila Sante e Dodi, sem essa figura do meia, com Pavão na ponta direita, Soteldo na ponta esquerda e o Bright White centralizado. Ele tinha 2 meias de qualidade para pôr na partida, o Cristaldo, que faz um bom ano, e o Monsalve, que chegou muito bem e que tem sido um diferencial nos jogos que tem atuado, mas ambos ficaram no banco e a ideia foi totalmente horrível e desastrosa, na verdade, para o Grêmio. O Fluminense dominou a primeira etapa amplamente, conseguiu chegar ao gol em mais uma falha de bola aérea defensiva do Grêmio com o Thiago Silva, que é realmente um monstro, como apelido que vem desde a primeira passagem do Fluminense. É um monstro, subiu mais alto que todo mundo, aproveitou a falha da defesa do Grêmio e com menos de 15 minutos já estava 1-0 para o Fluminense. O Fluminense seguiu melhor mesmo após fazer a vantagem no jogo de volta, igualar o confronto no geral, seguiu superior, seguiu dominando o confronto, e o lance que culmina no segundo gol do Fluminense sai numa falta pro Grêmio, uma bola que deveria ter sido alçada na área, foi cobrada a curto, o Grêmio perde a bola, num contra-ataque acontece o lance do pênalti do Dodi, em que ele coloca a mão na bola no chute do John Arias. Para mim é pênalti, para mim foi uma mão ali, ainda que minimamente, mas foi deliberada. A questão é se ele merecia o amarelo, como foi o que ocorreu, ou se merecia o vermelho. Se aquela bola tivesse indo em direção ao gol, o correto seria o vermelho. Se não estivesse indo, se fosse para fora, o correto foi o que aconteceu com o cartão amarelo. Mas não tem uma imagem de trás do gol para perceber exatamente se a bola iria para o gol ou se iria para fora. Então, acho que o amarelo, nesse caso, por não ter essa imagem tão contundente, fica de bom tamanho. John Arias cobrou o pênalti e fez o 2-0 para o Fluminense, que seguiu bem superior até o fim do jogo. Na segunda etapa, o Renato promove as mudanças de uma escalação errada que ele mesmo tinha feito. Ele tira um dos zagueiros, tira o Walter Kahneman, tira o Pavão, que há muito tempo está muito mal, para colocar o Gustavo Nunes na ponta, que vem muito bem nas últimas partidas, que tem sido um diferencial para a equipe do Grêmio, e entrou muito bem, tanto que é ele o autor do gol. Ele também coloca o Franco Cristaldo, coloca essa figura no meio campo. O Grêmio preenche mais o meio campo, passa a ter uma figura no meio campo mais ofensiva e passa a preocupar mais o Fluminense. Tá certo que o Mano fez algumas alterações erradas, também recuou demais do time, teve isso, mas as mudanças do Renato ali naquele momento surtiram efeito para a equipe melhorar e passar a agredir o Fluminense. Depois o Monsalve entrou bem, ele que faz a jogada do gol do Gustavinho. Antes teve um gol do Gemerson anulado,
está por impedimento numa falha do Fábio, mas o Grêmio cresceu ali na reta final, mas faltou também, após marcar o gol do 2-1, um pouco mais de força, um pouco mais de vontade, um pouco mais de volúpia para agredir o Fluminense, para buscar o empate e evitar a disputa por pênaltis. No geral, o Fluminense tem mais elenco que o Grêmio, mas pela fase do Fluminense e pelo que o Fluminense jogou nos dois jogos, o Grêmio poderia ter tido sorte melhor. O Grêmio poderia, se fosse competente, principalmente nas escolhas do treinador, conquistar essa classificação, mas ela infelizmente não veio. Na reta final ele colocou o Arezzo, mas muito pouco tempo, no lugar do Bright White, que não conseguiu fazer uma boa partida, até por essa escalação errônea do Renato, sem um meia, sem uma articulação para que a bola pudesse chegar com qualidade ao centroavante. E depois da mudança, que foi a mais estapafúrdia de todas, ele tira o Soteldo, que tem um bom histórico em cobranças de pênalti, para colocar o Natan Pescador. O Natan Pescador treina bem pênaltis. Mas, cara, ele não faz nada bem desde que ele chegou no Grêmio. Ele é odiado pela torcida e ele não tem agregado nada. Na verdade, quando ele está em campo, ele muito mais entrega do que agrega. Mas se o Natan Pescador entrar, ele pode se valorizar para, quem sabe, o Grêmio conseguir arrumar um novo time para ele, conseguir se desfazer desse jogador. Não vai conseguir. Quanto mais ele entra em campo, mais ele decepciona e mais difícil fica para o Grêmio conseguir um destino para esse jogador. Então não fez o mínimo sentido. Aí, entrando na disputa por pênaltis, Reinaldo, que é o nosso melhor batedor, apesar de com bola rolando não ser esse jogador todo, mesmo tendo feito os dois gols na ida, ele cobra muito bem novamente, faz o gol. Aí vem Natan Pescador. Já era visto que esse jogador iria errar, e o Ganso ainda errou o primeiro pênalti do Fluminense, acertando a trave. Já estava nítido, já estava notório que esse atleta iria errar, e errou, bateu no meio. Não foi tão no meio assim, não foi com tanta força assim, e Fábio conseguiu ainda fazer a defesa. E depois vem o Franco Cristaldo. Monsalve ainda fez o segundo gol do Grêmio, e o quarto pênalti foi o Franco Cristaldo, que já havia errado com o Corinthians, e é um jogador que tem muita qualidade, mas que não decide jogo grande. É um jogador para jogo contra a Juventude, contra o Cuiabá, contra o Criciúma, jogo de gauchão, jogo de fase de grupos de Libertadores, de fases menos agudas de Copa do Brasil, com todo respeito a esses times, mas quando precisa, num confronto mais difícil, mais complicado, de mata-mata, de Libertadores, de Copa do Brasil, num jogo mais difícil de brasileiro, não aparece. Foi assim novamente, bateu da mesma forma, fraco a meia altura, facilitando a vida do Fábio. E depois o John Arias ainda marcou o último gol, garantindo assim a classificação do Fluminense para a fase de quartas de finais da Conmebol Libertadores. Quanto ao Marquezinho, é um goleiro que não inspira total confiança, mas para mim ainda é o melhor dos três goleiros que o Grêmio tem à disposição. Para mim é mais goleiro que o Kaique, é mais goleiro também hoje do que o Rafael Cabral. Mas não é um goleiro que pega pênaltis. É um goleiro que cai muito antes, que cai muito cedo. Ele caiu muito cedo no pênalti no tempo normal. Dos 5 pênaltis que o Fluminense cobrou contra o Grêmio, ele errou o canto em 3. Inclusive o pênalti que o Ganso errou, ele desloca o Marquezinho e a bola acaba batendo na trave. Os 2 que ele acertou foram pênaltis muito bem cobrados, ele acabou não chegando, mas é um goleiro insuficiente para esses momentos. Acredito que se o Grêmio queira subir de patamar na próxima temporada, vai precisar de um goleiro melhor, com mais estofo, com mais qualidade. Não vejo hoje o Marquezinho com passando toda essa confiança. Acho que é um goleiro bom, mas nada mais do que isso. E para concluir, o trabalho do Renato é desastroso nessa temporada. Ele entregou na Recopa Gaúcha, escalando o time reserva, que culminou no título do São Luís de Juí. Errou muito no gauchão, principalmente no Grenal, mas por incompetência do Inter, o Grêmio ainda conseguiu chegar à final e conseguiu derrotar o Juventude e ser campeão, mas por muito mais méritos dos jogadores do que do próprio Renato. Erros e mais erros no Brasileirão fizeram o Grêmio passar boa parte do campeonato até aqui na zona de rebaixamento, que é hoje a nossa grande briga. O Grêmio está fora da zona de rebaixamento, mas corre sérios riscos de ser rebaixado. Então o Grêmio precisa focar em não ser rebaixado. Não existe pensar em vaga em Copa Sul-Americana, em vaga em Libertadores. A luta do Grêmio é contra o rebaixamento e terá que ser contra o rebaixamento.
mesmo com esse trabalho bizonho do Renato Portaluppi. E aí, Copa do Brasil e Libertadores, ele errou do início ao fim, errou do primeiro ao último jogo e culminou nas 2 eliminações do Grêmio para equipes hoje que no Campeonato Brasileiro estão atrás do Grêmio, mesmo com o Grêmio com 2 jogos a menos, que apresentam um futebol insuficiente ao longo da temporada. Você pode até discutir se Corinthians e Fluminense, acho que o Corinthians não, mas o Fluminense sim, tem elencos superiores ao do Grêmio. Mas futebol, caso Renato tivesse conseguido ao longo da temporada construir um time, construir um padrão tático, o Grêmio poderia sim competir muito melhor em todas as frentes, em todas as competições. É lógico que a questão da enchente, a questão física que gerou o tempo sem treinamentos, a falta da arena, são problemas assim gigantescos e que atrapalharam a temporada do Grêmio. Mas os maiores problemas são os erros da diretoria, demorou para contratar nas 2 janelas, tanto no início do ano quanto nesta. E o trabalho do Renato, como eu falei, é totalmente insuficiente. Eu só não demitiria o Renato agora, porque ali no meio de temporada, na situação que o Grêmio está, é difícil trazer um bom treinador e encaixar logo, porque o Grêmio precisa de pontos muito rapidamente para se livrar do rebaixamento. Então eu manteria o Renato até o final da temporada, torcendo para se livrar do rebaixamento, e ao fim do ano essa relação precisa ser findada, essa relação precisa ter um fim. Acho que será bom para o Renato, será bom para o Grêmio, como eu falei na última edição do Hora do Jogo ao vivo, e estou falando aqui novamente na Hora do Grêmio. Será fundamental que essa relação termine. O Grêmio precisa sobreviver e crescer sem Renato Portaluppi, e o Renato Portaluppi, Renato Gaúcho, precisa também crescer e se desenvolver sem o Grêmio. Acho que essa relação precisa ser rompida e que os dois não tenham mais uma relação aí por pelo menos uns 5 anos, um pouco mais. Essa para mim é a opinião sobre a eliminação do Grêmio, sobre o restante da temporada do Grêmio. Mas diz aí o que você achou da atuação do Grêmio, o que você pensa sobre o trabalho do Renato Gaúcho, que fim vai levar a temporada do Grêmio aqui em 2024. Lembrando, se inscreva no canal, ative o sininho das notificações, curtam, compartilhem, comentem, mandem para os seus amigos. É isso, até mais.